Chega mais, já estamos ao vivo já? Tá rolando já? Já tá rolando, já meu irmão. É? Que bom, sejam todos bem-vindos a mais um A Alma do Negócio. Esse programa feito com muito amor para você que é empreendedor, para você que é líder, para você que é ser humano. Isso aí. É ou não é, Léo? É isso aí. Principalmente para você que é ser humano. Aliás, a gente esquece às vezes que a gente é ser humano, né, Léo? A gente é tudo menos... Menos. Ah, o que você é? Sou pai, sou mãe, sou empresária, sou empresário, sou dentista. Mas você é ser humano, bicho. Alguém já te falou que você é ser humano ou não? E eu quero que vocês sejam todos bem-vindos. Pode compartilhar esse conteúdo, ligar pro amigo, pro pai, Pode pro não, papagaio. por favor, hein? Por favor. Por favor, é quase que obrigação. Coisa boa você tem que compartilhar, Tem certo? que compartilhar. Para você que nunca assistiu A Alma do Negócio, deixa eu falar para você que é um podcast, é um programa, é um bate-papo, como você quiser chamar, mas feito com tanto carinho para trazer conteúdo que transborde aquele conteúdo convencional sobre o mundo dos negócios, processos, procedimentos, metodologia. A gente traz aqui expansão da consciência, expansão da alma, para você empreender melhor, para você ser um pai melhor, ser um filho melhor, para você ser um empreendedor multidimensional. É isso aí. É isso aí. Sem mais delongas, deixa eu falar para vocês quem a gente trouxe aqui. Você não vai errar o nome dele, que eu sei que você tem TDAH e dislexia. Eu não vou errar. Chama de Ju. Eu já Ju fica mais... Ju. É boa. Juscelio Alexandre, ele que é instrutor do Instituto Gnosis Brasil. A gente vai dissecar a Gnosis, que eu tô louco para entender tudo isso daí. Ele que é um missionário, né, que está trabalhando aqui na cidade de Indaiatuba, vai explicar para a gente, mas também tem uma experiência empreendedora, microempreendedor, trabalha no ramo de elétricos, né, essa questão de instalação, projetos. Seja bem-vindo, meu amigo. Você tá bem? Estou bem, sim. Tá leve? Tá nervoso ou não? Um pouquinho. 5 minutos você já tá, mas você fala toda hora para público, você dá palestra, você... E fica nervoso para estar aqui na TV, não? Isso ajuda um pouco, né? Que bom. Afinal de contas, temos que ser humanos, como vocês falaram, né? É isso aí. E você falar da expansão da alma, expansão da consciência, né? E isso é muito bom, porque nos faz realmente ser humanos, né? Que infelizmente hoje as pessoas perderam muito, né? Parece que elas estão muito mecânicas, né? Artificiais, né? Artificiais, instintivas. Agem muito pelo instinto e esquecem que o ser humano tem que agir com a consciência, com o coração, né? Sentir o que está fazendo de fato e não simplesmente fazer, né? Sem perceber o que está fazendo no automático, como um carro desgovernado, né? Assim, nós temos que ter consciência de tudo que estamos fazendo. E aí nós sim seremos humanos. Que voz, né? Que é uma voz serena que passa uma paz, de repente eu tô assim, ó. Fazendo assim. Ô, Juscelio, deixa eu fazer uma pergunta que ainda eu vou entender tudo. Não precisa explicar tudo, só isso. Quando você entra num lugar novo, assim, com toda essa sua bagagem de expansão da consciência, espiritualidade, você faz algum preparo? Ou você aguça seus sentidos para perceber o que está acontecendo? Tem algum ritual próprio seu aí, não? Com certeza. Para vir aqui hoje eu me preparei. Eu meditei, eu rezei. Por que não, né? Porque o humano tem que ser assim. O humano não é só isso, matéria. O humano é muito mais do que isso. E uma coisa muito interessante nesse processo é que, assim como aqui agora, com certeza tem sinal de FM, sinal de televisão, sinal de celular, a gente não consegue pegar, não consegue sintonizar, né? E o mundo do ser humano também é assim. Não é só esse plano tridimensional. Existe uma quarta dimensão, que é onde está a nossa vitalidade. Existe uma quinta dimensão, que é onde estão nossos sentimentos e nossos pensamentos. Existe uma sexta dimensão, que é onde está a nossa alma. E ainda uma sétima, que é onde está nosso espírito. E por que nós não conseguimos sintonizar com isso? É porque nós perdemos a capacidade de ter conexão com essas dimensões. E o que a Gnose nos ensina é voltar a ter isso. Hoje nós somos como um rádio quebrado. Precisamos consertar esse rádio e com isso vamos sintonizar todas essas dimensões que não estão longe, não estão em cima da montanha ou lá embaixo. Está tudo aqui agora.
Só nos falta aprender a sintonizar. Tá vendo, Nós meu vamos irmão? aprender hoje. Tá vendo? Rapaz. Tá vendo? É. Ó, nós somos o conserto das antenas. Nós estamos consertando A gente tá antena, trazendo. conectando. Não, peraí. A Entendeu? gente não é o cara que conserta, a Não. gente é o cara que traz as pessoas que consertam. Sim, pô. mas a gente tá ajustando, tá limpando, a gente tá tirando o pozinho das antenas, falando, ô, estamos chegando, Tá estamos fazendo chegando. sentido, Mate, pra você? Ah, que delícia. Viu como o papo já começou? Vai ser pancada. Vai ser muito bom, né? Fica com a gente. Eu acho que eu te interrompi no momento ali, né? Não, Pode você continuar. não interrompeu nada. Eu é que comi bola aqui, que eu preciso ficar monitorando o tempo, senão eu fico doido. Você sabe disso, Sim, né? sim. Eu adoro esses bate-papos. Ô, Lê, Fala, mano. Eu não sei, eu acho que a gente vai entrar ainda nesse assunto, é que eu já estou empolgado É. aqui, que eu queria entender, cara, o que este conhecimento pode favorecer ao empreendedor. Mas ele não vai responder Tá agora bom. não, né? Porque, na verdade, você sempre fala para mim, cria um suspense, É que o lógico. pessoal vai querer ficar com a gente. É isso mesmo? Não, não precisa criar Tá um vendo? marqueteiro Tô de plantão. Tô aprendendo. Não, né? que eu queria antes do Juscelio responder a sua pergunta, que você falasse down to rain, como é que é? Down to rain, down to high, né? Você veio da onde? Você passou por onde para chegar a trabalhar com isso hoje, a ser um missionário levando esses conteúdos? Eu vou querer entender o que é gnose, óbvio. Sim. Mas fala rapidamente, você vem do sul. Santa Catarina, não? Isso, eu nasci num lugar chamado Capivari de Baixo. Já ouviram falar nisso? Jamais. Na época pertencia a Tubarão. Tubarão talvez já ouviram Sim, falar, né? lógico. Fica no sul de Santa Catarina, né? Tem um time lá do Tubarão, é isso? Tem. Eu fiquei sabendo por causa de um tal de Guga que jogava tênis, é esse? Isso, É mas isso? o Guga é de Florianópolis, né? É um pouco mais ao norte que a capital Entendi. do Ele do só estado. é torcedor Ele mesmo. torce pro Tubarão, não é isso? Eu acho que é. Que eu me lembro, minha memória não é muito boa, Não mas é acho mesmo, que é. não vou confiar na sua memória. Isso pra mim é uma novidade. Nem eu sabia que o Guga torcia para o Tubarão. Tá vendo? Tá Acho que o Léo vendo? tá inventando. Não isso. tô não, cara. Vem na minha. Mas é. Léo também é cultura. Procura aí, Mate, depois você me Claro, fala se o Gustavo vivendo e- Kirten... Vivendo e aprendendo, né? Mas diga eu lá, adorava. Eu achava o Gustavo Kirten um ser humano muito humano. Eu também acho. Muito simples, né? Também Uma acho. pessoa que, tipo assim, com tudo que ele conquistou, ele tinha a capacidade de ser humilde. E isso é uma característica do ser humano. Ele conseguia dominar em si o orgulho, A vaidade, ou seja, a né? vaidade, a inveja, a cobiça, porque nós somos o que somos dentro. E até aproveitando o gancho, É que você pode tudo, já te falaram. Aproveitando né? o Fala- gancho. Fala o que você quiser. o ser humano, ele não consegue dar nada que ele não tem. Se eu tivesse 15 Lamborghini, eu dava uma para você, outra para você, agora mesmo. Por E que, eu que eu não aceitaria. dou? Porque eu não tenho. Ah, Então, uma pessoa que não tem a capacidade de fazer o mal, ela jamais fará, mesmo que seja motivada a fazer, porque ela não tem a maldade dentro, legal isso. ok? Então, tipo assim, às vezes a gente diz, né, o que você faz para outra pessoa acaba voltando para si. Não é assim. É. O que a gente faz para as outras pessoas é porque nós já temos dentro. Então, se nós temos um coração bom, nós temos amor, nós damos amor. Agora, se nós temos ódio, nós temos ira, nós temos inveja, é isso que nós vamos dar para as pessoas. E é isso que a gnose nos ensina, a dar aquilo que nós temos. Então, nós temos que nos desenvolver para poder dar. Senão, nós vamos dar o que não temos, O cara não é damos. apaixonado pelo que faz. Vocês né? vê, né? Mas me fala, peraí, você empreendeu já? Você já teve funcionário? Já? Como é que foi? Sim. Tô curioso pra saber como é que você saiu É. de lá pra estar como missionário na Gnosis hoje. E entender o que é Gnosis, claro. Eu me formei em eletrotécnica em Florianópolis, na terra do Guga. O Guga não existia na época ainda. Não. Era um projeto. Nem sei se tinha nascido ainda, talvez já, mas... Aí, depois de formado, eu fui trabalhar na VEG, em Jaraguá do Sul. Tá, conheço o Jaraguá do Sul. É, fabricante de motor, mas também trabalhava com equipamentos elétricos desde aquela época. E hoje continua, né? E aí eu saí da VEG e trabalhei um tempo numa outra empresa em Joinville, Tá, na Proelt Engenharia, também com projetos, sempre com projetos. legal. Até que um dia eu percebi, mas será que eu não posso eu mesmo trabalhar para mim mesmo? E resolvi Empreender. empreender, né? Fui representante comercial e sempre fazendo projeto, né? Legal. Aí a empresa cresceu, tive bastante funcionários, né? Só que eu trabalhava muito. Eu trabalhava para mim e muito pelos outros, né? Talvez eu não era um bom administrador de pessoas, né? Entendi. Eu era um bom profissional, sempre... Desculpa a modéstia, né? Tecnicamente, Tecnicamente falando, né? falando, é. E aí, tipo assim, eu passei por muitas dificuldades, levei alguns calotes fortes, né, que me quebraram, eu tive que
desmontar a equipe. A gente vem A do vida- mesmo planeta. a vida toca de aqui. empreendedor, Ele vem do né? mesmo planeta. O empreendedor que não ralou no chão. Só o Léo não passou por isso. Aí eu resolvi Rapaz. continuar naquilo que eu gosto de fazer, só que trabalhando sozinho. E hoje eu me sinto realizado. Que legal. Porque, tipo assim, eu faço o meu horário, às vezes trabalho domingo à tarde, às vezes trabalho domingo à noite. Mas se eu precisar folgar uma segunda-feira, eu folgo. Então, tipo assim, eu tô vivendo mais essa minha vida. feliz. Sou feliz, é. E é legal isso daí a gente falar, porque todo mundo pensa que empreendedor é aquele que construiu um edifício, tem um monte de funcionários. Não, cara, é empreendedor. Tá vendendo bolo em casa? É empreendedor. Tá vendendo pipoca? É empreendedor. Tá vendendo serviço, tá vendendo trabalho. Tá vendendo o seu tempo, seu sonho, Cara, qualquer é empreendedor, conhecimento. é isso aí. É empreendedor, né? Sim. Mas o mais importante é que a pessoa tenha algum tipo de sentimento no que faz, né? Alguma relação mais interna naquilo que ela está fazendo, né? Que não seja realmente algo muito braçal, né? Ou seja, devemos deixar de ser máquinas, né? E vivermos como humanos, né? E o que é... Agora vamos lá. Agora, o que é... Você vai filmar? Eu vou filmar. Tu quer preparar essa pergunta? Meu, tô te falando, Mate. Isso aqui tá virando várzea, não tá? A gente tá uns puta convidado ilustre e o Leonardo tá varzeando. Poxa, você tá atiçando meu ego agora, hein? Me chamando de super convidado ilustre. É verdade. Pra gente, qualquer pessoa que senta aqui, a gente sabe que não está à toa na nossa Ô, Mate, frente. aí, já verificou se o Guga torce pro Tubarão ou não? Torce não, acho que o Leonardo se confundiu. Deixa eu ver. O Avaí, meu irmão. Avaí. Olha você. Eu lembrei, realmente, o Guga é havaiano. E Avaí é um time da capital. Então, não. É o time do meu irmão, cara. Ele gosta muito do Avaí. É mesmo? É. Gratidão, Mate. Valeu, Mate. Então me fala, o que é a Gnosis? E o que é o Instituto, né? Tem um Instituto Gnosis Brasil. Sim. Uma coisa é Gnosis como conhecimento, Tá. que foi nos deixada por Samael Aunveor na década de 50. Tá. Ele não está mais entre nós, né? Mas foi deixado por ele. E Gnosis, o significado literal dela é conhecimento. Aquele conhecimento que se deve aplicar ao ser humano. E essa palavra vem do grego. E tem outra palavra em grego, episteme, que também significa conhecimento. Só que essa palavra significa conhecimento intelectual. Esse conhecimento que se adquire lendo um livro, Sim. uma obra, estudando, conversando. Até quando você lê um livro de Gnosis, você está adquirindo conhecimento desse jeito. Ou seja, tudo que chega ao ser humano através dos 5 sentidos chama-se doutrina do olho. Tá. Ou seja, é intelectual, é da mente. É daqui. Isso, é da cachola aqui. O que não necessariamente foi para a alma e para o coração, é isso? Não foi, exatamente. Para chegar na alma e do coração, a gente chama de doutrina do coração. É aquilo que a pessoa realmente experimenta, vivencia e diz, isso é verdade, é assim mesmo. Ou seja, ela tem que fazer ciência daquilo que era intelecto. Que legal. E uma está relacionada com a outra, por exemplo, para eu digerir no coração tem que passar pela mente ou não necessariamente? Tem que passar. Tá. Tem que passar. Nós vamos chegar nisso hoje com certeza. Vamos ter tempo de explicar que nós não somos um corpo físico. É uma ilusão do ser humano achar que ele é um corpo físico. Ele tem um corpo físico. Que também é pura energia, né? O próprio físico... Ou não, estou falando besteira. Nós não somos células, moléculas, isso aí não vibra o tempo todo, átomos? A própria ciência fala que a grande explosão, que o que explodiu não era nada, né? Ou seja, simplesmente algo que começou a vibrar, e cada vez vibrar mais, cada vez se complica mais, e formou isso que nós somos. Ou seja, se a vibração cessar no universo, tudo cessa, inclusive nós. Uau! Desculpa, é Samael? Como é que é? Samael Aunveor é o fundador da instituição gnóstica. E de que país ele é? Colômbia. Colombiano? Isso, A Gnosis vem da doutrina ou da linha Helena Blavatsky, alguma coisa assim, ou não? Tem alguma relação. Tá. Mas a gnose ela se fundamenta totalmente nas obras do venerável mestre Samael. Entendi. Tá? Entendi. O mestre Samael foi, falando com palavras do dia a dia nossa, né? Um rato de biblioteca. Estudou muito e adquiriu muita doutrina
do olho. Do olho. Só que o que ele transcreveu no livro foi aquilo que saiu do coração dele. Ou seja, coisa que ele experimentou de fato, foi uma pessoa que, digamos numa palavra mais esotérica, um grande iniciado. Entendi. Ou seja, assim como eu falei, já vou me aprofundar aos pouquinhos nisso, Lógico, que nós não somos um corpo físico, e sim nós temos um corpo físico, é porque nós somos algo mais que um corpo físico. Por exemplo, nós podemos aqui estar se movendo, né, falando, e será que nós estamos tendo consciência disso? Ou é o corpo que está meio que no automático? No automático. Agora eu quero convidar vocês, vamos fazer uma praticazinha aqui. Vamos. Levantem o braço direito com consciência. Perceba que está levantando o braço. Manda o corpo levantar o braço direito. Corpo, levanta o braço direito. Eu experimento mais. Você percebeu que você consegue mandar nele? Você percebe também que você consegue, inclusive, controlar os seus instintos, que já são aspectos de um outro corpo nosso, que é o corpo vital? A gente pode respirar com mais qualidade, aquela respiração abdominal, né? Encher bem o abdômen, soltar. Isso por si só aumenta o nosso estado de consciência. Às vezes a gente costuma ser pessoas muito emotivas, né? Pessoas sem controle, que se irritam com tudo. Mas querendo a gente não consegue controlar. Porque nós somos algo mais que controla o nosso corpo astral, que é um outro corpo, que é o corpo dos sentidos, é o corpo dos sonhos. E tem um outro corpo ainda, que é o corpo mental, que é esse que pensa. Não é o cérebro que pensa. Sim. O cérebro ele é uma máquina que controla a máquina humana como um todo, né? Mas quem pensa de fato é um corpo mental. Que é a psique, e né? que a gente pensa demais. Às vezes a gente... Por exemplo, se nós estivermos aqui agora nessa entrevista e a nossa pensamento sair daqui, a gente se perde e pode falar besteira. Por quê? Perdemos a presença. A nossa mente nos tirou daqui. Mas se a gente estiver concentrado, consciente do que estamos fazendo, ela vai estar aqui a nosso serviço. Ou seja, nós controlamos a mente. Então, ou seja, nós somos muito mais que um corpo físico, que um corpo vital, que um corpo astral e que um corpo mental. Nós somos uma essência. Então, E que temos tudo isso. Sim, sim. Tá à disposição. E por que a maioria das pessoas não percebe isso? Porque elas perderam a capacidade de se sintonizar com essas frequências superiores, que estão todas aqui e agora, não estão em outro lugar. Então, deixa eu ver se eu entendi. A grosso modo, a Gnosis, ela estuda toda essa ciência que você trouxe agora. Podia dizer que é ciência esotérica? Isso. Sim. Esotérica, é isso? Isso, esotérica. Uma ciência esotérica que tem deixa eu ver se eu entendi, o compromisso de levar você à sua essência primária. Exatamente. Por exemplo, nós temos que voltar à origem. Eu vou fazer... Voltar à origem é muito bom isso aí, né, cara? Porque a gente... Não é uma coisa que não nos pertence. Pertence, a gente só perdeu, né? Sim. Eu vou falar de um pouco de uma passagem bíblica que representa muito bem isso aí. Já ouviu falar na parábola do filho pródigo? Sim. Mais ou menos, né? Era um pai que tinha 2 filhos, na qual um chegou e falou: pai, me dê tudo que eu tenho direito, que eu vou querer conhecer o mundo. E veio, né, pro mundo, conheceu, gastou tudo que tinha, fez maior besteira que podia ser feito, né? Até que não tinha mais nada. Chegou um ponto que ele tinha que se alimentar com o resto da comida dos porcos, né? E aí ele pensou: poxa, mas por que eu estou fazendo isso, né? Ele se arrependeu de tudo isso e falou: vou voltar ao pai. Ele voltou, consertou tudo o que fez de errado, e quando chegou, o pai ficou feliz com a volta dele e fez uma festa. Foi assim ou não foi? Foi. Sim. Acolheu. E o outro filho que estava com ele não entendeu nada daquilo. Né? Ele até achou ruim, né? Meu pai, eu sempre estive contigo, e agora o meu irmão que sai para o mundo e volta, você dá uma festa para ele como você nunca deu para mim. Aí o pai explicou para o outro filho, né? Filho, você sempre esteve comigo e eu sempre estive feliz com você. Porém, o seu irmão nos abandonou, cometeu os piores erros, se arrependeu e voltou ao pai. Ou seja, o que significa isso? Que nós já fomos, como uma criancinha recém-nascida, puros e divinos, mas a gente precisava conhecer o mundo, de certo modo, né? Cometer erros e corrigir os erros. Como que eu vou saber o que é errar sem eu nunca ter cometido um erro?
Como que eu vou saber o que é a dor sem nunca ter sentido dor? Então é necessário nós passarmos por esse mundo como estamos passando hoje, mas que a gente tire ensinamento disso, tire consciência disso, porque um dia a gente precisa voltar ao Pai, com consciência do que nós éramos. E pegando o gancho nisso daí, o empreendedor, né, que ele tem essa vida às vezes um pouco conturbada, né? Pode ter gente agora assistindo a gente e que está passando por um momento de dificuldade grande. Sim. Né? E nesse exato momento está falando, culpa minha, errei, eu tomei decisão errada. Sou burro, não tenho competência, não estou preparado. E isso traz uma reflexão para a gente assim, cara, não tem nenhum problema errar. Não tem. Né? Faça o caminho de volta, aprenda, exatamente, né? E volte para o seu caminho de origem. Eu acho que esse é o grande aprendizado. É um baita né? sinal, um baita sinal. baita então a gnose eu posso dizer que ela é uma doutrina, não? Como é que você se classifica? Uma filosofia? A gnose, ela se embasa em 4 colunas. Uma das colunas é a filosofia, como você falou, né? Tá. Que é essa filosofia de a pessoa realmente buscar ter um conhecimento intelectual, Tá. mas que consiga levar ao coração. Isso é filosofia. Tá. A gnose também se embasa numa outra coluna, que é a arte. Que é ter harmonia em tudo que faz. Equilíbrio em tudo que faz. Sem extremos. Então, o empreendedor... Caminho do meio. Exatamente. É muito importante o empreendedor que tenha a capacidade de colocar a arte no que está fazendo. Né? Porque, imagina, alguma coisa... Um produto até pode ter qualidade, mas se ele não for harmonioso, se ele não for belo, ele vai vender? Não vai, né? Ou seja, a arte é necessária também aqui. A arte é necessária para você criar produto, para você criar um negócio, novas ideias. A arte é necessária para te dar inspiração, né? Isso. Acho que... E as outras 2 colunas é a ciência e a religião. Porque hoje, infelizmente... No mundo que vivemos, a ciência e a religião se divorciaram. Muito. Muito, né? E é necessário para que o homem se autorrealize, que realmente se conheça, que consiga estar em sintonia com todas essas dimensões internas, como eu já falei, né? Que viva ciência e religião. O que é a ciência? É praticar, é experimentar, é errar como empreendedor. Porque aquele que nunca errou... não vai saber, né? Não vai saber. De repente, como foi meu caso, que já falei, né? O ideal para mim não era ter uma equipe grande, e sim trabalhar só, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. E também que bom que uma pessoa consiga ter um negócio grande com muitos empregados, né? Tá ajudando a sociedade, isso também é muito importante, né? Poder se relacionar com pessoas. E o que seria a religião? A religião vem de religare, né? Isso. É o caminho do filho pródigo. Quando ele voltou de volta ao pai, ele se religou. Porque a religião está lá em cima. E a ciência está aqui embaixo. E as duas precisam se unir. Aí se junta ciência e religião. Essas 2 colunas principais. Eu acho que tinha que ter alguém para avisar esses caras, né? Tanto lá de cima quanto lá de baixo, que eles precisam se unir, dar a mãozinha. Não tem como namorar se não se olhar, não tem, né? Vai se relacionar se você não né? É só consertar o rádio. É só consertar. Isso, exatamente. Então vou fazer o seguinte. Vamos. Você viu que eu comecei falando, tô malandraço. A gente vai perguntar na volta desse breve intervalo como é que a gente conserta o rádio. Como é que a gente conserta? Quem vê pensa que eu tô consertado, tá né? difícil. Bem, Mate, vamos descobrir como é que a gente faz a junção desses corpos aí e com esse conhecimento e esse autoconhecimento, a gente consegue melhorar os resultados dentro dos negócios, na família, na sociedade. Fica com a gente volta já é rapidinho. Rapidinho, sai daí não. Muito bem, estamos de volta. Estamos aqui nesse bate-papo muito legal, né? Juscelio Alexandre. Juscelio Alexandre. Errei o outro nome. Você ia chamar o quê? Juscelio Alexandre. Alexandre, não, vai. Não surta, não me surta, mano. Você vê que eu já peço desculpa logo no começo. Ele que é instrutor do Instituto Gnoses Brasil, falei certo? Falou sim, isso mesmo. A gente foi atrás desse conhecimento que é a Gnoses,
para ser mais uma ferramenta que pode contribuir com a vida do empreendedor, do líder, do gestor, de quem está fazendo transição de carreira, do ser humano. E a gente está tendo uma aula aqui. Agora a gente vai... Eu vou mergulhar nesse assunto, porque eu quero entender, Léo, na prática. Sim. Como é que eu pratico alguns fundamentos. E assim, ó, se eu não te fizer alguma pergunta que você acha fundamental, você pode falar aqui. Porque a gente aqui é meio mequetrefe nas perguntas, mas você pode falar. Eu quero entender como é que eu pratico esse conhecimento, né? Por exemplo, o empresário, o empreendedor que tem aquela vida maluca, eu acho que a gente poderia começar a pensar assim, qual a importância disso para o empreendedor e a importância disso para um pai, para uma mãe. O empreendedor é tudo, né? Então, assim, a gente quer separar, dividir esses corpos aí, mas é tudo junto e misturado. Sim. O Instituto Gnose Brasil, como instituição filantrópica, né, realmente a gente não visa nenhum lucro. Não tem fins lucrativos. Não tem. O que significa que quem quiser fazer curso pode bater lá, vai ter curso gratuito. Sem nenhuma distinção de raça, religião, cor, credo. É só ir lá e participar. Sempre estamos divulgando no Facebook, em outras mídias, né? E agradecemos também a vocês por nos dar essa oportunidade de vir aqui e falarmos um pouco de gnose, né? E quanto ao empreendedorismo, nós também estamos abertos a dar palestras nas empresas, também gratuitas, tá? Bacana. Temos alguns temas, tem um tema que é desenvolvimento humano. Legal. Que podemos dar dentro das empresas, né? Onde a pessoa é focado realmente a esse relacionamento, né? De empreendedor, de empregador para empregado, de empregado para empregador. Porque se houver uma boa relação nesse aspecto, vocês concordam que os resultados são melhores? Inclusive, hoje, é uma tendência dos dias de hoje de que as empresas contratem administradores com esse foco mais voltado ao humanismo, não aquele... tecnocrata. Aquele chefe durão lá, né, que faz com que o funcionário produza. Ele vai produzir. Mas será que ele vai ter qualidade? Será que ele vai embora feliz? Será que ele vai continuar na empresa ou vai procurar um outro emprego onde é tratado melhor? E talvez não exija que ele produza tanto, mas que na verdade vai produzir, porque ele vai ter mais qualidade, ele vai ser mais humano no que está fazendo. Muito legal. Né? Então, isso com certeza ajuda o empreendedorismo. E estamos à disposição, é só nos procurar, marcar um horário, disponibilizar um auditório que nós vamos lá e damos as palestras. Na descrição em alguma descrição do vídeo aqui, pode os contatos, como é que você procura. Bora expandir a mente aí, porque isso vai impactar diretamente no resultado da empresa. Sem Não dúvida. só no clima interno, porque ambientes mais saudáveis produzem resultados melhores, né? Menos doença, você perde menos funcionário e produz mais, você fica mais produtivo, né? Sim. Falar em saúde, né? Diga. Até a gente estaria focando a nossa conversa hoje num tema do curso de gnose que chama o mundo das relações. Que legal. É que nós vivemos 3 mundos. Um mundo que é o mundo do nosso corpo físico, né? Tá. E existe um mundo externo, que é o planeta, que é a sociedade, que é a família, que são os empregados, são os empregadores, são as empresas, né? E existe um mundo interior, que nós falamos, né? Esses corpos que nós também temos que são internos, né? E que nós precisamos aprender a nos relacionarmos com tudo isso. Com o corpo físico, por exemplo, uma boa alimentação é muito importante. Alimentos saudáveis, equilibrados, mais natural possível, mais orgânico possível. Muita água. Muita água, né? Aprender a respirar, que a respiração também é um alimento. Saber respirar profundamente, encher o pulmão, esvaziar. A respiração completa de verdade, né? Não essa respiração puramente instintiva. Né? Curta, e né? existe um outro alimento que a gente consegue ficar dias sem comer. Uhum. Talvez até sem tomar água. Alguns minutos sem respirar. Mas tem um elemento chamado impressão. Que isso a gente está sempre consumindo esse alimento. O que são isso? São os eventos que acontecem conosco no mundo externo. Coisas que a gente vê. Eu estou vendo vocês aqui, né? Estão participando dessa entrevista. E o que isso está mexendo aqui dentro de mim? Então, tudo impacta o tempo todo. Tudo impacta o tempo todo. Por exemplo, se alguém me pede, conte a história de sua vida.
O que você vai falar? Você vai falar os eventos, o que aconteceu no mundo exterior. Mas o que cada evento desse moveu dentro de si, as pessoas esquecem, porque estão com o rádio quebrado. Então a gente tem que ter atenção em muito mais no que acontece no mundo exterior, mas sim com o que move dentro de nós. Muito boa essa analogia do rádio quebrado, né? É verdade, porque a gente imagina que realmente, quando você ajusta esses corpos, enfim, a sua mente, a sua conexão com você se conecta de maneira muito melhor, né? Com certeza. E você falou, né? Como consertar esse rádio, né? Como consertar esse Pergunta rádio? de milhões? Não. É de graça. A primeira ferramenta eu já te passei. É estar atento no que você está fazendo. Presente no momento presente. Perceber o que os eventos estão causando em ti. Por que um mesmo evento pode numa pessoa causar felicidade e na outra tristeza? Quando o Brasil saiu da Copa, o brasileiro ficou triste e o argentino ficou? Muito feliz. Perceberam? Como o mesmo evento externo, eu extrapolei, desculpa, tá? Não, esse Leonardo já relembrou, a impressão não foi boa. Aí ele trouxe na memória, não gostou. Mas qualquer evento, qualquer coisa que nos acontece, em algumas pessoas é bom, é ruim, é alegre, é triste. Por quê? São coisas que movem dentro de nós. E é nisso que nós temos que ter atenção, que é o nosso mundo interior, que nós chamamos de país psicológico. País psicológico. Por que país psicológico? Porque nós, infelizmente, nós não somos uma mente, nós somos várias mentes. Às vezes nós estamos felizes e um desses eventos nos toca e nos faz ficar triste. Altera tudo, porque nossa mente está muito fracionada. Então o que a gnose nos ensina? A trabalhar, a nos compreender e a eliminar as causas disso. Não tem como ensinar tudo isso aqui hoje. São muitas práticas que nós passamos no nosso curso, que são 23 palestras. Mas que a pessoa vai aos poucos melhorando e voltando a ser uma unidade e deixando de ser uma multiplicidade mental. Mas nós somos seres multidimensionais, certo? Isso, isso, nesse aspecto sim. Que a gente também perdeu a conexão. Tá. O problema é que nesse aspecto de expressão, aí nós somos muitas mentes. E que deveríamos buscar a ser uma única mente. Meu irmão do céu. Com Tá TDAH, eu tô pensando que a minha mente tem uma mente, que a outra mente também tem mente. Tem mente, e que às vezes ela não fala a verdade, ela mente pra você também. A maioria das vezes ela mente. Perdido. Eu achei você agnóstico, porque você falou uma verdade. Eu ia falar isso. Que a mente, ela... parece uma mentira, né? E é mesmo. E a mente, inclusive, ela é burra. Posso falar de uma outra passagem bíblica? Manda. Você pode falar o que você quiser. Como que Jesus entrou na Jerusalém Celestial na Semana Santa? Jumento? Montado em cima de um burrico, né? Um burrico. Sabe o que significa isso? É. Ele conseguiu dominar a mente. O burrico simboliza a mente. Então nós, como seres que temos, além da mente, temos uma força maior que se chama consciência. Essa consciência deve subir na mente. Porque quando um conhecimento da mente chega na consciência, virou doutrina do coração. Aí sim nós conseguimos... A mente é necessária para esse aspecto, mas não para ela ficar nos tirando do que estamos fazendo. Por que muitas vezes estamos pregando um prego e martelando a unha? A gente está em qualquer lugar, menos ali. Menos ali, exatamente. Nós temos que estar focado, vivendo o instante, concentrado no que estamos fazendo, sendo um e não vários. Me dá um exemplo de algumas disciplinas. Pega mais água lá, Juscelio. Me dá um exemplo. Tem que tratar bem os convidados, senão não volta, hein? Que falando assim dá sede, né? Me dá um exemplo das disciplinas que a Gnosis estuda. Então, você falou que tem Cabala, é isso? Ou o que ela traz? Tem que mecânica quântica tem também? Indiretamente sim, tá? Mas a Gnose tem muito Cabala, muita numerologia, tarô. Ah, é? Sim. Cara, você sabia disso? Não sei se vocês sabem, mas Você trouxe baralho, hein? A Cabala... O louco do baralho. A Cabala é um ensinamento muito, muito maravilhoso, talvez tão antigo quanto a própria humanidade. E da Cabala se originaram muitas coisas.
A numerologia é um ramo da Cabala. O tarô é um ramo da Cabala. E a gnose se fundamenta muito no 3, que o 3 tem o poder da criação. Vou provar. Pai, Filho, Espírito Santo. Também. Exatamente, isso no cristianismo, né? Sim. Mas no átomo, o que tem no átomo? Elétron, próton, Prótons e nêutrons. e se não tiver um neutro, o átomo simplesmente se quebra, não existe, né? Uhum. E até para que haja uma concepção, tem que ter um homem, uma mulher e alguma força que faça com que os dois se juntem. Ou seja, sempre são 3 forças que criam. O próprio triângulo, né? Para você formar um... Exatamente. Se você pegar uma madeira na horizontal e uma na vertical, ele não vai ter firmeza. Vou ter que botar uma terceira madeira para que ele dê a firmeza, né? Então, ou seja, tudo na gnose se baseia na lei do 3. A lei do 3 ela cria e a lei do 7 organiza. Meu Deus, peraí. Calma aí. 7 organiza. O 3 cria e o 7 organiza. Eu já vi falar bastante que o número 3 é o número da criação, da criatividade. Isso, e o tal. 3 cria. Vocês vão um dia lá para assistir essa palestra de Cabala? Vamos, Leva não tenha povo dúvida. todo aí. O 7, então, ele Organiza. E na prática, como eu aplico isso, por exemplo, tem uma empresa. Dá para aplicar esses números numa empresa, num lançamento de um produto, na escolha de uma data, ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Eu tô me sentindo uma criança aprendendo, falando um né? pouquinho mais do 7 aí, né? Quantas cores tem o arco-íris? 7. Quantos dias tem a semana? 7. Quantas notas musicais? Verdade. A Branca de Neve e os... 7 anões. E por aí vai, né? O 7 está muito presente no dia a dia da pessoa, né? E na Cabala dizem muito mesmo, né? Sim. Desses números. Entrando na Cabala, é que nós temos, na verdade, eu falei de 4 corpos, né? Tá. Mas são 7. Tem mais 3 Tá. corpos superiores, além dos 3 lá do alto que você falou, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá. Que aí somando dá 10. O 10 na Cabala fugiu agora. O... Retribuição. Retribuição, exatamente. Boa, pediu ajuda para os universitários. Que é o começo e o Aliás, fim. se eu tivesse um luxo de ter esses universitários aqui, eu estaria bem, né, Léo? Tá E- pensando o quê? E tudo na vida, inclusive do empreendedor, ele geralmente não percebe. Mas para que ele criar alguma coisa, tem que ter as 3 forças para criar. E para ele organizar e ter sucesso nisso que ele está fazendo, de algum modo, o 7 tá presente também. Porque senão é mais difícil organizar do que criar. Por incrível que pareça. É mais difícil, é verdade. E Eu na concordo. verdade. Mas é necessário, porque se não organizar, não Na verdade, esse é um problema mesmo. Os empreendedores, né? Nós empreendedores, gostamos de criar muita coisa maluca, muita coisa interessante aí, mas executar, colocar em prática, às vezes é um grande tendão de Aquiles aí. E manter, Léo. Às vezes a gente levanta uma ideia, né? Você vai lá e tem uma mega ideia e tal, até começa a fazer. Mas você trabalhar o tal lá do orar e vigiar e sem cessar para o negócio ir até o fim, Sim. no meio do caminho a gente se perde, se desvia, acho que vai para Nárnia, vai para qualquer outro planeta. Vai pra Nárnia, entra no guarda-roupa e não consegue voltar, né? Isso também tem muita relação, Mas né? legal. Então me fala, na prática eu posso, como aplicar esses números num negócio? Eu posso fazer algumas escolhas? Pode, deve fazer. Inclusive, se a pessoa gosta de numerologia, ela pode aplicar. É uma ciência também. Ela pode aplicar, pode fazer consulta. Cada número tem um significado. Inclusive, a gnose ensina que antes de existir o mundo e o universo material, existiam os números. E o significado deles. Tal de Grabovoi, né? Já viu Grabovoi? Grabovoi é um negócio de maluco também. cada número no numerologia tem um significado. E uma energia. E uma O energia. número emite uma Sim, energia. com certeza. E dentro lá do Instituto Gnosis, é isso, né? Vocês estudam todos esses detalhes. Né? Sim, porém tem uma diferença assim, de algumas outras escolas. Na Gnosis, a gente evita, por exemplo, na questão de numerologia e cabala, e tarô, desculpa, de nós fazermos a consulta para uma outra pessoa. Tá.
Porque sempre tem a minha energia que, queira ou não queira, vai influenciar ali. Então a gente ensina, a gente dá a chave. Se a pessoa vai ou não abrir a porta, é com ela. Porque a obra é dela. Assim também, também no mundo dos negócios, né? Se uma pessoa quer esperar fazer sucesso no negócio dela, mas que alguém faça por ela, não vai acontecer, né? A iniciativa tem que vir. Quer ver? Né? Vou dar um exemplo bem claro agora de um erro da maioria dos humanos: reclamar de político, achando que essas pessoas podem mudar o mundo e esquecem que ela faz parte da sociedade e que tem que mudar é ela, porque se ela muda de fato, como ela é uma partezinha da sociedade, ela mudou a sociedade. Agora, esperar que o outro mude para que o mundo melhore não funciona. Temos que aplicar tudo que a gente aprende em nós mesmos e mudar de dentro para fora. É mais real. É tipo assim, a lua, ela reflete a luz do sol, né? Ela não tem luz própria, ela é fria. Nós somos lunáticos hoje em dia, infelizmente. Nós precisamos ser solares, ou seja, emitir aquecer. De dentro para fora, aquecer, né? Ajudar as pessoas. Cara, é muito legal o que você está falando, porque é verdade, né? A gente que já caminhou em muitos lugares aí, quando a gente percebe, às vezes, um empreendedor doente ou um empresário, o que for, ele parece que está frio, né? Ele está gélido, assim, ele perdeu a vitalidade que a gente fala, né? Mas por quê? Ele entrou nessa mecanismo de plastificação do ser, que ele esqueceu de dar calor, né? Ele esqueceu de ser gente, né? Ô, Juscelio, você deve receber nos treinamentos lá no Instituto pessoas de todo tipo, né? Como você disse, aceita todo mundo. Todo deve tipo. ter o empresário, o empreendedor, o cara que está bem de grana, o cara que não está, ou não. Quem procura normalmente está perdido no espaço, sem dinheiro, perdeu família, perdeu a mulher, o marido, o relacionamento. Porque o ser humano procura na dor, né? Ou eu estou errado? Puxa, você pegou no ponto mesmo ali, né? Isso. Procura na dor. Com certeza, todos já ouviram o relato de pessoas que passaram por situações dificílimas e eram pessoas que nem sequer acreditavam em Deus e viraram pessoas com muita espiritualidade, porque viram a morte de perto, viram o problema de perto, viram a dor de perto. Então isso é importante em nós. Sim. Tipo assim, nós jamais devemos reclamar das dificuldades, dos problemas, das pedras que a vida coloca no nosso caminho. Por quê? Por quê? Porque é ali que está a capacidade de aprendermos a transpor esses obstáculos. É aí que o empreendedor triunfa. Porque se ele chega num obstáculo e fala, eu não vou, isso é difícil transpor esse obstáculo, ele não vai além dali. Não vai. Mas se ele se esforça e vence esse obstáculo, ele foi. Ele deu, como se diz na música, deu uma oitava, né? Começou um novo dó. Né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, veio um novo dó. E assim vai. Muitos e muitos e muitos, em frequência cada vez mais elevadas. Então as dores e os desafios deveriam ser até honrados, como uma oportunidade com de... dúvida. E às vezes a gente passa por esses... Reclama, né? Cara, dizem que reclamar é clamar duas vezes, né? Puxa vida. E aí quando você reclama, você está só voltando ou criando esse mundo mais de patinação, né? Da gente ficar no... Mas me fala um negócio. Os relatos de quem passa pelos cursos. Eu acho que deve ter de todo tipo. Eu tô curioso, tá? Eu tô curioso. Então, assim, tem gente que entra e deve sair correndo, porque vai falar, meu, que planeta é esse que estão me apresentando? Tem gente que entra e deve falar, poxa, deixa eu ficar um pouquinho mais. Mas quem persiste nessa busca desse conhecimento? Do lado de lá da esteira, vamos pensar na esteira de produção, né, Léo? Entra aqui e passou. Sai o quê? Na prática. Legal. Você pode me dizer... Eu tô sendo meio ácido agora? Não, né? Você é um cara mais legal, mais bacana, mais conectado? Eu entendi. Mas em questão de resultados da vida prática, das relações, da empresa, da parte financeira, tem impacto nessas coisas? Tem. Esse tipo de conhecimento? Sem dúvida. Sem dúvida, porque a pessoa ela passa a viver com um propósito. Porque isso que a gente falou, né, de passar por dificuldades, passar por dores, passar por sofrimento... Todo ser humano passa, concorda comigo? Sim, lógico. Porém, aquele
que consegue aplicar a gnose em si, ela vai ver nisso um propósito, vai tirar luz disso. Vai deixar de ser frio e vai ser quente, né? Vai ter o calor do sol que vai emanar dela. Ou seja, o que muda é que a vida de um gnóstico tem um propósito. A vida da maioria das pessoas, infelizmente, o propósito é um dia ir para o túmulo. Infelizmente. Entendi. Porque a vida não é só isso que um dia nasce e um dia vai morrer. Tem uma outra coluna que é da vertical, né? Que nos leva ao nosso ser, ao nosso Pai, ao nosso Deus, seja lá o que for, ao que a pessoa diz, tá? Mas a gente só consegue subir nesse caminho vertical estando vivendo essa vida horizontal. Ou seja, quando conseguimos dar um propósito à vida horizontal, nós subimos na vida vertical. Nossa, que bacana. E para as pessoas comuns e correntes, infelizmente, o que lhes espera é um túmulo. Então, tipo assim, para um empreendedor, não tem problema nenhum ele ser rico, ter muito dinheiro, ter muito produto, ter uma empresa que cresce, muito bom, porque está ajudando outras pessoas também. Mas se ele não busca ser algo mais, não busca se ver como um humano de verdade, ele, infelizmente, vai esperar por fica ele. Fica sem sentido. Ô, né? Ju, deixa eu fazer uma pergunta. Já ficou íntimo, você viu? Já Caiu aqui na alma do negócio, o Ju. Ju. Brincadeira, né? A esposa vai achar ruim. A Olíria vai falar assim, Ju, só eu chamo. Você não. Só para os íntimos. A gente tem que ir pro intervalo, você tá sabendo disso? Então, vou fazer a pergunta então, tá bom. só para criar o suspense. Essa ciência, ou esse conhecimento, ajuda a trabalhar a prosperidade? Responde daqui a pouquinho. Eu que sou A marqueteiro. gente vai para um breve comercial e já volta. Fica com a gente. Já voltamos nesse bate-papo muito gostoso com o Juscelio. Juscelio, Alexandre. não vai errar, Leandro. É você que erra aqui, meu irmãozinho. Ele que é instrutor no Instituto Gnosis Brasil, falei certo? Falou certo. E a gente trouxe aqui para a gente entender que conteúdo é esse que pode ajudar e impactar na busca pelo equilíbrio da vida pessoal, profissional, familiar, social, espiritual. Né? Então a gente está tendo uma aula aqui, né, Leozinho? São estudos holísticos, esotéricos, né? Milenares, né? pelo que eu entendi, né? Sim. Tem coisa aí que... E o Léo, no intervalo, deixou uma pergunta Eu fiz a pergunta de $1 milhão. Se esse conhecimento impacta na busca pela prosperidade. O que pode ajudar, O que né, pode Léo? ajudar. Exato. Todo ser humano tem direito a prosperar, seja física, anímica ou espiritualmente. Não tenham dúvida. É um direito de todo ser humano. Não há problema nenhum, apesar de algumas escolas pregar que devemos ser simples, não devemos ser materialistas, né? Não tem problema nenhum em termos uma vida confortável, uma vida saudável, ter uma casa confortável, ter um carro bom, problema nenhum. E com certeza, quando a pessoa busca se equilibrar, busca ter uma vida mais digna, mais reta, ela vai conseguir adquirir tudo isso. Até porque ela vai mudar seu comportamento, não apenas nessa parte interna, mas também na parte externa. De repente era uma pessoa que era muito esbanjadora, gastava mais do que conseguia adquirir, ela vai conseguir começar a ter consciência de que era errado o que ela fazia. E vai saber dosar o que está fazendo. Muitas vezes um empreendedor bota energia demais em algo que não merecia tanta energia, e aquilo dá errado, e ele deixou um outro ponto de lado que era muito importante. E o que a gnose nos ensina também? Meditar, refletir, se concentrar em alguma coisa, pedir ajuda às divindades para que aquilo dê resultado. E por que não? Qual o problema de pedirmos ajuda? Se vamos ter direito de receber ou não, depende talvez até de atitudes nossas em vidas passadas. Mas se nós não pedirmos, por que a divindade vai dar? Então que peçamos, né?
que pensamos. E isso com certeza pode mudar, sim, a vida material. Porque vocês concordam comigo que se a pessoa tem uma vida, mesmo que seja a vida horizontal que falamos anteriormente, né, mais confortável, ela vai ter mais tempo para se dedicar a essa vida vertical? Deveria, né? Mas a gente Deveria. sabe que na prática tem gente que parece que vai só se enroscando mais. Quanto mais ganha, mais quer ganhar e fica... Exatamente, porque ela está desequilibrada. Ela está vivendo o mundo da matéria. Se desequilibrou, lembra de falamos de ciência e religião, tem que ser equilibrados? Assim também, a nossa vida material e espiritual tem que ser equilibrada. Até porque ninguém sobe um caminho espiritual se não estiver vivendo uma vida material. Ninguém faz uma obra sem ter um corpo físico, ninguém. Muito legal isso, né? Embora o espírito preceda a matéria, né? Sim. Acho que a gente tem que pensar, pelo que você me traz, é uma visão muito mais de lá para cá do que daqui para lá. Eu tô ficando louco. É uma ampliação. Eu sinto ao te ouvir que é um convite a enxergar com outros olhos. Enxergar com outros olhos. Que não é da matéria. Ou é? Ou passa por ele. Não, pelo que está falando, que é esses olhos do coração, né? Que eu acho que dentro desse olho do coração está muitas respostas que a gente, com os olhos da matéria, é incapaz de ver. Ou a mente racional. E talvez, se a gente parar para pensar, muitos empreendedores tiveram grandes ideias, grandes sacadas, não foram enxergando com os olhos convencionais, né? Foram enxergando, às vezes, com o olho do coração. Com a intuição. Com a intuição, né? Eu acho que representa um pouco isso. Né? Vamos trazer um pouco para o lado da ciência, que talvez fique mais claro o que eu estou querendo colocar. Albert Einstein, já ouviram falar nele, né? Esse grande cientista, né? Ele era muito místico também. Ele era. E era judeu, né? Sim. E conta-se que ele, às vezes, lá estudando, ele cochilava. Cochilava e quando ele voltava, ele rapidamente ele via algumas coisas nos mundos superiores e transcrevia na anotação dele. Isaac Newton, grande cientista, né? Opa. Desvendou muita coisa, né? Patente pra caramba. Tesla, né? Falou que as Tesla três leis também. de Tesla também. As 3 leis de Newton, né? Coisa que até hoje se aplica, né? E tem que aplicar porque é a base da mecânica, né? E apesar de a história não falar muito, Newton dedicava muito mais tempo à religião do que à ciência. Ah, é? Isso é um fato. Que doideira. Tem um outro também que o pessoal falava. E o que Tesla, né? Você falou de Tesla. Sim, Tesla também era realmente uma pessoa, um grande iniciado, um grande buscador, um grande conhecedor, né? Apesar de que a história, às vezes a história ela é mal contada. Mal contada, ele conta que ele era um maluco, né? Quem que inventou esse aparelhinho que a gente usa para telefonar hoje em dia aí? Doideira, né? De certo modo foi ele. Ele Sim. que teve essa ideia de transmitir energia a longa distância através de antenas. Foi dele essa Leonardo ideia. da Vinci, cara. Que esse cara tem de criação. Sim. Até os esboços que falam de helicóptero e tal. Sim, falo, é dele. O cara é impressionante, né? Sim. E você acha então que quando o empreendedor ou o ser humano ele está mais alinhado com o propósito, com esses corpos, ele consegue fazer mais download Sim. das ideias que já estão aí no universo, é isso? Com certeza. Não tenha dúvida. Mas nós temos que consertar o rádio. Nos sintonizar. Parar de vez em quando, fechar o olhinho, fazer uma prática. Vamos fechar o olhinho um pouquinho, rapidinho aqui só. Agora aqui? Agora, Vamos, rapidinho, bora. bem Chamou, pouquinho. Você falou, a gente manda lá. Tipo, dá uma relaxadinha. Buscar viver, sentir esse instante, esse aqui e agora. Sentir que nós somos mais que um corpo físico. Nos sintonizar, sentir que tem alguns ruídos acontecendo que a gente não estava percebendo antes porque não estávamos conectados. Vamos fazer com que a nossa mente seja mais passiva para que a nossa consciência se expresse através dela. Rapidinho, vamos abrir os olhos. Não mudou o estado? Muda.
Cara, a gente ficou 30 segundos aqui. Sentiram o que é consertar o rádio pouquinho a pouquinho? É viver não uma vida instintiva. Mas a pessoa fala, mas o instinto é muito rápido, o instinto evita acidentes. Não. O que evita acidentes é viver conscientemente. É tendo consciência de tudo que estamos fazendo. Se você está dirigindo consciente, você não vai bater o carro e ainda vai evitar outros acidentes. Agora, se deixar que o instinto te guie, vai ser um carro meio desgovernado. Porque acho que a denominação do instinto as pessoas às vezes se confundem e conectam com a própria intuição. Eu acho que estar nesse estado presente. Exato. Quantas vezes a gente tem uma ideia e que, se você for fazer a pesquisa de mercado, se a ideia é viável ou não, o mercado pode te responder: não vai dar certo. Mas alguma coisa lá dentro você fica na cabeça assim: será que eu sinto que vai? Isso a gente já ouviu vários relatos de empreendedores que insistiram em coisas que nos números diriam que não tem público para isso, não tem cliente, não é a época certa, e o cara vai, insiste e acontece. Sim. Eu acho que se deve a esse estado mais presente de receber essas informações. A gente passou por isso na criação da nossa marca infantil, né, Léo? Sim. Ali, na verdade, a gente criou uma marca infantil, mas o processo de criação dela não era para ser uma marca. Era para ser apenas um plano de comunicação. Uma campanha, né? Uma campanha. E, de repente, um olhou para a cara do outro e falou: opa, isso daí tem mais vida do que a vida que a gente estava dando. E aí a gente depois acabou criando uma marca que ensinava sustentabilidade para a criança. Cara, eu sonhava com os personagens. E aí alguém me fala: tem que ser assim, tem que ser. A gente desenhou. Essa marca virou uma marca muito legal. Hoje ela está num grupo educacional, né, que comprou a marca da gente. E assim, é inexplicável. Se você falar como é que surgiu, não tinha planejamento, não teve nada, né, Léo? Só veio e foi. Não teve. Muito louco, né? O mundo dos sonhos é mais real do que o mundo da matéria. É mesmo? É uma dimensão superior. Então a gente tem que acreditar nos sonhos. Os sonhos sempre trazem mensagens. Tem sonhos premonitivos, tem sonhos que... Infelizmente, o nosso adormecimento aqui na vida horizontal acaba nos fazendo ser também adormecido no mundo dos sonhos. Então, quando a gente busca viver uma vida prestando atenção, vivendo o instante, a pessoa vai também estar consciente lá no plano astral. E as coisas acontecem lá antes de chegar aqui. Então, é possível, assim como Einstein trazia essas coisas para o mundo material, né? É possível, sim. Acreditar nos sonhos. A gnose também ensina essa parte de interpretação de sonhos, que é muito importante. Gente, é muito completo, né? Tem bastante coisa. Tem mais coelho nessa cartola. Que mais que estuda? Bastante coisa. Estudamos a personalidade humana, que é isso que se forma dos 0 a 7 anos, depois vai se robustecendo, né? Porque uma criança, quando nasce, não tem personalidade. Ela não... Vai receber um nome, vai receber uma profissão, vai aprender um idioma. Tudo isso é personalidade. Vamos falar sobre a essência, que é o que realmente nós somos. E esse corpo é a roupa da nossa essência, que é o que realmente nós somos. Vamos falar de um negócio chamado ego, que infelizmente é o que aprisiona a nossa essência. Essência é sinônimo de consciência. E o ego, que é um aspecto infra-humano, ele prende a nossa essência e por isso que nós somos tão inconscientes. E inconsequentes. Vamos falar muito também de alquimia, que é o trabalho sábio com as nossas energias. Vamos falar... revela alguma coisa de alquimia para mim. Eu sou curioso, eu não entendo muita coisa. Fala alguma coisa. O que é alquimia? Pincei essa aí. Eu sempre quis saber alquimia, Você já viu muitos desenhos sobre alquimistas, né? Aqueles laboratórios e tudo mais, né? De alquimista. Sabe que os arqueólogos nunca encontraram nenhum desses laboratórios? Por quê? Porque eles estão dentro do ser humano. Aquilo era apenas uma representação. Transformar o chumbo em ouro. O chumbo simboliza a nossa falsa personalidade, que não é nossa, foi colocada em nós.
Você fala português porque alguém te ensinou a falar português, né? Não foi porque você nasceu sabendo falar português. E o ouro simboliza as virtudes da alma. Então é isso que é alquimia. É fazer nascer no ser humano as suas qualidades que já estão nele, mas estão atrofiadas. Mas para isso a gente tem que saber trabalhar. Química. Tem. Tem também? O que é alquimia? Por exemplo, você pega uma sementinha e olha para ela. O que você vê naquela sementinha? É uma sementinha, né? Mas em potencial ali dentro tem uma árvore. Sim. Com muitos frutos. E aquela sementinha tem que morrer para que a árvore nasça. É um mistério tremendo, né? Isso é alquimia. É algo que se transforma realmente. E nós também. Teve que ter um espermatozoide, fecundar um óvulo para nascermos. Ou seja, é a energia mais poderosa que existe no ser humano, é a energia sexual. Mas ela não serve apenas para fazer filhos e para nos dar prazer. Ela serve para também nos fazer desenvolver essas qualidades inatas do ser humano e, inclusive, ajudar a consertar o rádio. Que louco, né? Dizem que a energia... Vamos consertar esse rádio correndo, rapaz. Diz que a energia sexual é também a energia da criatividade, né? Quando a gente mantém... Eu não entendo muito essa coisa de chakra, mas diz que tem um chakra aqui que é da criatividade. Quando a gente não está bem, sem dúvida, nesse chakra, a gente não está tão fértil criativamente, tendo boas ideias. Por que você acha que nos jogos de futebol de Copa do Mundo os jogadores são proibidos de fazer sexo nas vésperas dos jogos? Para ter mais energia. Só que a alquimia que a gnose ensina não é deixar de fazer sexo. Sim. É fazer sexo sabiamente, para saber canalizar corretamente as suas energias sexuais. Isto é alquimia. Isso que nós ensinamos no nosso curso. Muito legal. Muito legal. Que na verdade é você saber utilizar as energias certas no lugar certo, da forma certa, na hora certa. É isso, né? Eu acho que a gente vive num momento, né, do mundo, e eu queria entender sua opinião também. A sensação que eu tenho é que a gente está tendo muitas mudanças disruptivas em vários sistemas. Sistema financeiro falindo, parece que está nascendo numa força de contração aí, estou sendo até poético, né? Um novo mundo, literalmente. O pessoal fica brincando do novo normal, né? O que efetivamente você sente que está acontecendo com o mundo e de que maneira você acredita que a Gnosis pode apoiar esse novo mundo aí? Você sente que está tendo essa mudança ou é uma coisa só nossa? Que está tudo de ponta cabeça? Nós estamos iniciando uma nova era, a era de Aquário. Até 1964, se não me falha a memória, acho que é aproximadamente isso, a gente vivia a era de Peixes. E agora alguém soprou ali que é 69, né? 62. 62? É por aí. Também não vem ao caso, porque Sim, cada era dura em torno de 2000 e não sei quantos anos, então Eita. Então, a era anterior foi a era de Peixes. Só que a humanidade já está na era de Aquário, mas está vibrando ainda na era de Peixes. Então essas mudanças vão acontecer sem dúvida, tá? Que a era da Aquário tem muito a ver com a cooperação. Então as pessoas se ajudarem, mas as pessoas se ajudam hoje? Não, né? Mas está nascendo, pouco a pouco está nascendo. E que saibamos ter o rádio bem sintonizado, bem consertado, para nos sintonizarmos também com a era de Aquário. Senão nós vamos viver fora de sintonia. Inclusive com o momento, né? Vamos viver como era antigamente. Está vivendo um tempo, mas só que com o mundo está te favorecendo para algumas coisas e a gente está patinando, achando... Está retrógrado, né? Retrógrado, a gente está em outro mundo, né? Vivendo o passado, né? Que é muito triste, né? A gente deve saber aprender a viver o momento. Muito legal. E também ser um empreendedor, planejar o futuro, não significa se desligar do momento. Por exemplo... Uma pessoa, professor de história. A história é estudo do passado, então eu tenho que viver no passado. Não. Tem que trazer aquilo que ele está estudando para aqui e viver aquilo aqui. Eu faço projeto, eu faço planejamento, eu faço estudos, então eu tenho que me colocar no futuro. Tenho que tirar
minha vida do presente e viver no futuro. Não. Traz aquilo e vive aqui. Porque vai ter que acontecer aqui. É só pra porrada se plasmar lá. tomando, né? Todo mundo tomando porrada na cara. Me indica um livro pra gente ler aí. Ô, Mate, procura... Eu tinha pedido no intervalo. Psicologia Revolucionária. Você tem ele aí, Mate? Joga pra gente, por favor, meu irmãozinho. É esse aí? Isso, Psicologia Revolucionária. Temos alguns livros à venda em nossa sede em Indaiatuba, né? Tá. A Rua Ipiranga 317, Cidade Nova, pertinho do Pezão. Pertinho do Pezão ali? Pertinho do Pezão. Muito legal. Depois a gente pode deixar o endereço aqui também, né, Mate? Mas fala de novo, acho que é legal ter registrado. Rua Ipiranga 317, Cidade Nova, pertinho do Pezão. Tá. Indaiatuba. E esse é um livro. Esse livro traz bastante revelações. O que é esse aí? Esse é um livro bem focado na psicologia humana. É um livro o mais básico de todos. É o livro ideal para se começar, né? Ah, que bacana. Tem outro livro chamado Grande Rebelião, que é muito bom. Um outro livro muito bom, Educação Fundamental, que foca nesses aspectos de aplicarmos uma educação a nós mesmos, não aos outros, né? E a gnose é enfocada no autoconhecimento. Tá. Autoconhecimento. E o ser humano adora muito o outro conhecimento, né? Ele adora muito ver os defeitos dos outros, né? Porque o fulano é egoísta, porque o fulano é preguiçoso, E se ele tá vendo aquilo na outra pessoa... Tem dentro dele. Tá dentro dele. É o princípio do espelho. O que você falou é muito verdade, porque é um dos nossos propósitos aqui na Alma do Negócio, é a gente trazer conteúdos para alimentar esse autoconhecimento dele, que para a gente esse autoconhecimento é dividido em algumas esferas, uma delas é espiritual, outra é mental, outra, né, extrafísico, aí cada um vai colocar os nomes que conhece. Mas a gente tem esse propósito de realmente levar um conteúdo que faça com que esse empreendedor tenha força suficiente, né, e tenha disposição suficiente para viver uma vida plena. Meu irmãozinho, gostou? Acabou, meu. Lógico que eu gostei, adorei. Muito legal. Gostou, Mate? A gente só tá gente do bem, né? É maluco, tem maluco também, mas a gente é tudo maluco, então é brincadeira, com todo respeito, é uma brincadeira. É uma brincadeira para dizer que a gente não está encaixotado, a gente está tentando expandir e transbordar. Deixa o telefone, eu queria que ele deixasse o telefone. Fala que você quer abrir uma mensagem? Nosso telefone, eu abro? Nosso telefone é 19 99319 0372. Deixa no GC aí também, aí a galera já sabe. E nosso site é www.gnosesbrasil.com. Tá legal. Gnosesbrasil.com. Juscelio, abre aí, eu vou ler. Abre aí, mentaliza, se você quiser. Eu gosto disso aí. Isso é muito interessante, mas a pessoa também deve se colocar num estado elevado para que não apenas o corpo humano abra, né? E que seja algo realmente útil para nós hoje, né? Tá aberto. Qual lado você sugere? 89. Não, 89, isso é. 89? É, 89. Nossa senhora, é ele. Se liga aí, presta atenção. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde, o rancor estraga o fígado, a mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à impulsividade. Rapaz. Quanto que é 9 mais 8? 2, 9, 18, 17, né? 17 na cabala é esperança. Ah, é? É. Tá vendo? Como nada é por acaso. Bom, encerramos aqui com muita alegria no coração, gratidão. A gente sempre pede para... Você coloca a sua mão esquerda aqui em cima da minha, a gente faz essa tríade que você falou que o 3 é bacana. Sim. A gente encerra assim. Gratidão pela sua participação. As portas estão abertas, que você continue cumprindo lindamente sua missão, que já deu para ver que dá para transformar vidas. Valeu, muito obrigado. Estamos à disposição para ajudar no que for possível e estiver ao nosso alcance. Gratidão. Gostou, meu irmão? Eu adorei, meu irmão. Tamo Gratidão, junto. Um beijo no coração de todos. Até o próximo A Alma do Negócio. Até o próximo.